Então, gente, com muita alegria e com muita satisfação, a gente faz mais um papo quântico, que é um momento assim que a gente troca ideias, que a gente fala sobre temas relevantes. E esse é muito relevante, é sobre ansiedade. Então, a ansiedade, o que é que vem ser a ansiedade? A ansiedade, ela é uma resposta natural do estado emocional do medo. Ou seja, todo mundo tem ansiedade. É natural ter ansiedade. O medo também é uma emoção básica, natural, necessária. E ele tem uma finalidade de quê? De autopreservação. Vê só, é através do medo e da ansiedade que faz com que a gente possa, frente a um perigo muito grande, a gente conseguir, o nosso organismo, conseguir fazer feitos heróicos, que normalmente a gente não ia conseguir. Ele é uma emoção transitória, a ansiedade e o medo. E os dois acontecem quando o seu corpo ele sente uma ameaça, ele está em perigo. É bom falar aqui que há uma conceituação sobre emoção. Então, tudo que é emoção, a emoção ela é física, ela é orgânica. Então, ela vai trazer um componente direto no teu corpo físico. O sentimento não. O sentimento é emoção mais pensamento. Como uma emoção básica, o medo, ele vai fazer o quê? Com que ative a ansiedade para você ficar em alerta. Para quê? Para proteger você de uma dor, de um sofrimento. Vê só a imagem aqui bem engraçada da mulher de frente com o tubarão. Não é uma reação natural. Então, a reação natural é você aprender até a nadar se você não sabe nadar. Você vai fazer coisas incríveis ante um perigo. Então, a dor, ela é importante e ela é necessária. Eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que não sente dor física, ele tem uma doença que é chamada de analgesia crônica. E essa doença, ela não dá condições com que você não possa se proteger. Então, a pessoa ela acaba se tornando o quê? Uma pessoa insensível a, por exemplo, a variação de temperatura. Então, ela se queima, porque ela não sente dor. Isso é terrível para uma pessoa que tem isso. Então, ela não sente cortes, ela não sente feridas, ela não sente que ela se machucou. E eles são muito propensos a quê? A perderem um membro, perderem um dedo. Por quê? Porque eles não sentem dor. Essa analgesia crônica, ela é uma doença em que a pessoa ela tem que estar o tempo todo sendo monitorada por uma junta médica, inclusive. Por quê? Porque através da dor de uma inflamação, por exemplo, é que o teu corpo ele sinaliza que tem um órgão teu que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção, que não está bem. Só que quem tem a analgesia, ele não sente isso. Ele não sente inflamação, ele não sente dor. Ele não sente que está inflamado. Uma pessoa assim não sente, por exemplo, a garganta inflamada, a dor de garganta. Mas a garganta está inflamada. E aí o que, que acontece? Como ela não sente, ela não faz um tratamento médico adequado. E eles são muito propensos a morrerem cedo, inclusive. Vê só como é interessante e como é importante a dor. Eu trouxe isso porque a gente fala muito sobre o aspecto da dor, para quem me conhece, sobre como é importante a gente ir além da dor. Mas aqui eu estou trazendo mais uma provocação, mais um leque, para a gente ampliar um pouco mais a visão sobre a importância da dor. Então, a dor, ela é um sinal que algo no seu corpo não está bem e ele precisa ser curado. Ele precisa de atenção.
Então, ele vai indicar inflamações, desequilíbrio, desajustes. É um sinal de alerta orgânico. Se você não sente uma dor física, mas você está passando por um período em que você está com uma dor psíquica, uma dor emocional, é também um sinal do seu corpo em que alguma área da sua vida você precisa de atenção e cuidado. Então, toda vez que tem dor, há um alerta aí. É um sinal de alerta que o seu organismo ele traz para você. E aí, também, por causa disso, a ansiedade, ela é importante, ela é fundamental para você ter saúde. Ela vai deixar você em alerta e faz com que o ser humano possa sobreviver a inúmeros perigos. A ansiedade, ela é uma coisa boa. E ela é um estímulo diante de situações novas e importantes na sua vida, diante do desconhecido. É através da ansiedade em que há um movimento para que você possa ir além, que você possa evoluir, inclusive. Sabe aquela história de você vai fazer uma defesa de um TCC, você vai fazer uma audiência, você vai ter uma petição importante a ser trabalhada, algo novo, né? Você é um ator e você vai estrear uma peça de teatro, você é uma pessoa que está apaixonado e quer se declarar para a pessoa amada. Aquele friozinho na barriga, aquela situação de ansiedade é maravilhoso. É necessário. Outro exemplo, você vai começar uma escola nova, né? Você vai encontrar pessoas novas. Então, isso dá um friozinho na barriga. Isso é natural, isso é importante. Isso faz com que você esteja com seu corpo em alerta e que você possa dar o seu melhor. Qual é o problema todo? E aí eu trago o nosso amigo aqui, que ele tem livros muito interessantes, que é O Poder do Agora. Quem ainda não leu, eu super indico a leitura dos livros dele. Que há um limite aí, que é tênue, inclusive, sobre o medo e você deixar isso acontecer. A ação perante o novo, o medo do desconhecido, o medo de ir além, o medo de evoluir. E aí ele traz isso. Às vezes, deixar as coisas acontecerem é um ato de poder muito maior do que se defender ou se sustentar. Então, a ansiedade, ela vai fazer com que você tenha uma postura defensiva, mas em determinado momento você vai ter que abrir mão para ir. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim. E é aí que você cresce, é aí que você se desenvolve. Quando você enfrenta o medo, o friozinho na barriga e vai além. Isso é maravilhoso. Qual é o problema todo? O problema todo é quando o medo ele deixa de ser algo momentâneo para ele se tornar um padrão da sua mente, um padrão de onda consciencial. O PhD, o cientista médico norte-americano, ele já faleceu, o pesquisador, o Hawkins, ele trouxe uma contribuição científica muito importante, que é o mapa da consciência humana. Então, ele mapeou que as pessoas elas vivem em determinados padrões de consciência. E esses padrões de consciência, ele tem uma escala de consciência, ele definiu uma escala de consciência. E a consciência do medo, ela é as mais baixas, de vibração. Por quê? Porque além de ele fazer o mapa de consciência, ele definiu
cientificamente isso, que cada estado de consciência ele tem um padrão vibracional de frequência. E os padrões de frequência mais baixos, eles estão na consciência do medo. Dentro da consciência do medo, que é o de 100 Hz, faz com que você adquira uma mente ansiosa. E aí é que é o problema. Se você vibra, se é seu padrão de onda consciencial é esse, você vai enxergar, você vai ver a vida, você vai encarar a vida sempre como ela sendo uma vida de perigo, cheio de armadilhas. Você vai sentir sempre seguro, você sempre vai sentir ameaçado. E esse vai ser o seu padrão. Quando você está nesse nível do medo, a sua mente, o que é que ela faz? Ela fica trabalhando para alimentar e sustentar isso. E aí você fica o tempo todo com preocupação. E é interessante trazer essa consciência do medo, por quê? Porque você pode ser um profissional que você não tem a consciência do medo como profissional, mas você tem uma consciência do medo na vida afetiva, ou vice-versa. Ou então, você é muito bom na área afetiva e de carreira, mas você tem uma consciência do medo ligado à questão de dinheiro. Ou seja, em cada papel que você desenvolve, naquilo que você compõe o seu todo, você pode ter uma área da sua vida que você está nesse padrão do medo. E aí, você acaba tendo reações e comportamentos que são diferentes. Vocês não conhecem pessoas assim? Que são verdadeiros leões na carreira, mas no aspecto afetivo fogem por causa disso. Porque essa pessoa ela tem um padrão de consciência do medo na área afetiva. Isso bloqueia. Vê só, o medo ele vai paralisar você. E é por isso que existe a ansiedade para dar um impulso para você ir um pouco além, para você não parar, para você não morrer, para você não estagnar. Então esse solavanco que o teu psiquismo ele traz para você, ele é importante. Só que o problema todo é se você vive nessa consciência do medo. E isso acaba deixando de ser momentâneo e ele acaba sendo um padrão constante na sua vida. Vê só, o medo, ele precisa ser nutrido diariamente. E a sua mente vai fazer com que ele nutra. Ah, se a pessoa ela tem medo de ser traído, ele vai começar a criar coisas na cabeça dele. Ele vai ver situações que não acontecem. Ele vai criar um monstro na cabeça dele. Isso vai gerar uma paranoia. O medo ele é muito mental. Na medida que você vai trabalhando isso e você vai crescendo no medo, você acaba buscando nutrir isso até de uma forma inconsciente. E como é que você acaba nutrindo às vezes? Através de noticiários, através da mídia, através de grupos de WhatsApp, através de fofocas, né? Daquilo que você compartilha, daquilo que você chega mais, que tem mais a ver com você. E aí, se você fica preso nessa consciência do medo, ela vai crescendo com o tempo. Então, não é uma coisa que acaba por si mesma, ela vai crescendo em você. E ela se torna um monstro que vai te consumir. Aí tem paranoia, aí vem a síndrome, o transtorno de ansiedade, aí tem a síndrome do pânico. Isso tudo é uma escala que vai crescendo dentro de você, o que você acaba alimentando e trazendo e reforçando em você mesmo.
E o medo ele vai acabar o quê? Paralisando a pessoa. Uma pessoa assim, ela vai pautar suas decisões, suas escolhas, e o que ele vai fazer ou deixar de fazer no medo, de acordo com o medo, porque o medo decide. E aí é que é o grande problema que a gente tem hoje enquanto humanidade, que a ansiedade como um transtorno, ele é um dos grandes vilões da nossa saúde. É o que a gente tem que trabalhar enquanto humanidade. Numa situação assim, em que você está nessa vibração da consciência do medo, o seu psicológico ele vai entrar em curto-circuito. E aí a ansiedade ela vai deixar de ser o que é algo natural, algo normal, algo saudável, e ela vai se tornar uma doença. Os transtornos de ansiedade, eles são o quê? É um movimento do seu psiquismo para tentar se reequilibrar, se reajustar. Infelizmente, isso acaba sendo uma tentativa frustrada e desesperada, porque você não vai resolver. Então você vai tendo o medo e só vai crescendo o medo, a ansiedade só vai crescer. Você não consegue sair dessa areia movediça, isso que vai te colocando para baixo e que vai deixando você sem respirar. E isso, o transtorno de ansiedade, em dos graus, até no mais leve, até no mais pesado. Porque existem graus disso, e isso cresce com o tempo. Então, é, como a gente vai fazer numa situação como essa? O objetivo do papo quântico não é simplesmente, olha, acontece isso e aí, tô ferrado, o jeito é me matar, não tem mais jeito, não. Nada disso. E eu trago aqui uma provocação do médico, do Dr. Hawkins, que ele coloca isso. Olha, se você não está feliz aqui agora, você não ficará feliz lá e depois. É importante você parar. Se você está numa situação que você se reconhece, que você está com transtorno de ansiedade, é o momento de você parar. Para quê? Para buscar ser feliz aqui e agora. Então, para. É algo que o seu psiquismo está trazendo, esse curto-circuito que você está. Então, para. E vamos trabalhar nisso. Se você não sabe se você tá ou não com transtorno de ansiedade, vou trazer aqui alguns sintomas físicos dele. Se você há alguma pessoa que você conhece ou ente querido, infelizmente, a gente infelizmente está sendo comum. Então você tem amigos, você tem conhecidos, você tem um parente que tá com uma situação de ansiedade, infelizmente. O transtorno de ansiedade, se você está numa crise de transtorno de ansiedade, o que você sente? Você vai sentir palpitação, dor no peito. Você pode sentir um aumento da frequência cardíaca, porque ele vai mexer muito com o seu chakra do coração. Você vai sentir. E são possibilidades, depende muito de pessoa para pessoa. Cada qual reage ao transtorno de ansiedade da sua forma. Outros sentem suores, calafrios, tremores, vertigens, tensões musculares, é, nervos à flor da pele, dor de barriga, náuseas, porque mexe no plexo solar, mexe em todo o aparelho aqui da digestão. Você pode sentir falta de ar, uma sensação de sufocamento no momento, e porque ele está mexendo com o pulmão. Em determinado momento, você pode sentir uma coisa ou outra. Depende da crise, depende da pessoa.
Essa questão do nervo da flor da pele é interessante trazer por quê? Porque é uma reação, a ansiedade, ela acaba sendo uma reação do medo muito para aquelas pessoas que... E o que acontece? Quando você está com uma situação de medo, a gente tem duas reações. Ou a gente paralisa e se esconde, ou a gente parte para cima para o ataque. Então, às vezes, a raiva, ela é provocada pelo medo. Uma agressão, ela é provocada pelo medo. Então, tem pessoas que têm isso no psiquismo. Ela está com medo, ela parte para cima. Ela não busca se defender, ela parte para o ataque. Então, tem pessoas que, quando estão com transtorno de ansiedade, elas sentem raiva, ficam com o nervo à flor da pele e surtam. Sintomas psíquicos. Você se sente seguro, você se sente ameaçado, você tem um temor, né? Você também pode sentir uma sensação de estranheza. Assim, você achar estranho, você está sentindo estranho, você não se identifica, você não se reconhece. Você vai sentir essa irritabilidade, você pode sentir insônia, você pode ter dificuldade de concentração. E tem pessoas que sentem o quê? Sono. Então, em vez de sentir insônia, não, dá um sono terrível nelas. E ela sente o quê? Uma moleza, uma situação assim, meio de lerdeza para a situação, né? Sem energia, sem ânimo. Isso também é um sintoma. Então, é bom você se reconhecer, ou reconhecer a pessoa. Olha, quem é numa situação de ameaça? Ele se defende ou ele parte para cima? Eu, numa situação como essa, quando eu parto para cima, eu me defendo, eu me escondo. Vê só, o transtorno da ansiedade, o Brasil, ele era considerado, antes da pandemia, como o país mais ansioso do mundo. Então, esse dado da OMS é de 2019, não tem mais recente, não teve até agora. Então, esse dado da OMS de 2019, 18,6 milhões de brasileiros são afetados pelo transtorno de ansiedade. Ou seja, isso possivelmente cresceu, porque a pandemia ela acabou aumentando situações de transtorno de ansiedade. Por quê? Aumentou a consciência do medo. Teve gente que não tinha consciência do medo e acabou desenvolvendo um padrão de onda consciencial de medo e não conseguiu se libertar até agora. Outro dado interessante, os transtornos psicológicos eles são responsáveis por mais de um terço do total das pessoas incapacitadas por trabalho nas Américas. Esse dado também é de 2019. Vê só, de todas as Américas, mais de um terço tem a ver com questão de transtornos psicológicos, que inclui muito situações de ansiedade e situações de depressão. A gente não vai falar sobre depressão no Papo Quântico de hoje. A gente vai falar só sobre ansiedade. Mas são os dois grandes doenças a serem superadas. Vamos colocar assim. Então, tipos de transtorno de ansiedade. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Eu não sei se vocês sabem, mas eu conheço uma pessoa assim, que a gente está falando sobre pandemia, ela ficou com toque de ter que passar álcool em gel o tempo todo. E ela chegou a ficar com a mão em carne viva, e mesmo assim ela tem que ficar passando. Isso é um transtorno de ansiedade, provocada pelo medo. A agorafobia. Vocês sabem o que é a agorafobia? É, nesse momento está acontecendo uma determinada situação e a pessoa surta. Então, por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela vai, aí o professor diz assim, olha, levanta aí, vai, fala algum negócio. Aí ele, na hora, trava e surta
porque aquilo é demais para ele. Tem fobias específicas, como, por exemplo, medo de altura. Eu sou uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo. Então, tá tudo bem, mas me coloca lá, altão, só para ver como é que eu vou ficar, né? É, transtorno de estresse pós-traumático. Então, aquelas pessoas que passaram por situações de trauma, elas podem, algumas delas, elas ficarem presas no trauma. Isso gera uma sequela. Isso faz com que ela desenvolva esse transtorno. A gente falou bem sobre isso, sobre o aulão, sobre autoconhecimento, sobre automotivação. É bem interessante falando sobre isso. Tem o que é um mais comum quando a gente fala em transtorno de ansiedade, que é um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, a pessoa nem sabe em que momento ela ativa, já está num grau de ansiedade que ela nem sabe como ativa. Então, ela simplesmente, pronto, começa a ter uma crise. E ela não consegue nem identificar o que desencadeou essa ansiedade, essa crise. E o transtorno de pânico, né? A síndrome de pânico, que é aquela história, que a pessoa, pronto, ela não consegue nem se levantar da cama, ela não consegue sair do quarto, né? São a ansiedade, elas são degraus. Então, se você não vai trabalhando, você pode desenvolver até chegar a uma síndrome do pânico. Então, você começa tendo um toque, e se você não trabalhar isso, isso pode crescer em você até chegar a uma síndrome do pânico. Como tratar? A primeira dica que eu coloco é: se você está numa situação como essa, evita, sempre que possível, usar ansiolítico e qualquer outra medicação agressiva ou viciante. Se você está num estado muito crítico, aí tudo bem. Mas, se você não está numa situação muito crítica, se você começa a tratar, a minha dica é: não vá para o ansiolítico. O ansiolítico, ele vai fazer o quê? A função dele é deprimir o seu sistema nervoso central. Aqui, o seu sistema nervoso central, que a ansiedade faz, né? Ela ativa o teu sistema nervoso central para você ficar em alerta. O que eles fazem? Essa medicação, ela vai deprimindo o seu sistema nervoso central. O que isso gera como efeito colateral? Depressão. É por isso que é muito comum passar um ansiolítico e um antidepressivo, para trabalhar um no outro. E aí você fica preso nisso. Veja só, uma coisa é, se você encarar assim: olha, eu tenho um transtorno de ansiedade, e isso é crônico e não tem jeito, pronto, é um direito seu. Se você quer superar esse transtorno de ansiedade e mudar o seu padrão de onda consciencial, o ansiolítico não vai lhe ajudar. Eu atendi e atendo algumas pessoas em que a gente falou para elas o seguinte: olha, a gente vai começar o atendimento, mas você sabe que daqui a longo prazo, daqui a um ano, a gente vai resolvendo situações por situações, mas lá no final você vai ter que se libertar do ansiolítico, do remédio, do antidepressivo. E isso há uma dependência orgânica e psicológica. Então evita. Essa é a minha primeira dica. Evite qualquer medicação agressiva ou viciante. Busque em você a raiz do medo. Ou seja, qual é a causa de você estar tendo esse transtorno de ansiedade?
você não tem condições de entender bem por quê, procure ajuda. Eu até indico assim, procure de imediato, mesmo que você saiba. Porque só quem tem transtorno de ansiedade e passa por crise sabe o que é. Então, procure ajuda. Isso é uma ação de autocuidado para você resolver a situação. Não tenha vergonha e não ache que não, vou resolver sozinho. Por quê? Porque às vezes a pessoa acaba assim, tomando decisões que só vão piorar, na verdade, em vez de auxiliar. Né? Então, não é existem profissionais. Então, não é uma coisa que eu vou fazer e vou tateando. Porque uma decisão que você toma, uma escolha errada, pode agravar a situação em você. Se você está numa crise de ansiedade, foque na respiração. Então você começa a trabalhar respirações profundas e pausadas. Foque na respiração. Conta até 10, puxa o ar, segura até 10, e assim vai. Vai focando na respiração. E aí você vai ver que aquela crise que você vai ter, você vai conseguir superar. Então, essa é uma dica que eu dou assim, de imediato, quando você tiver. E isso significa o quê também? Se você está numa situação dessa, antes de qualquer situação de crise, trabalhe melhor a sua respiração. Se você tem alguma situação de algum problema respiratório, é bom trabalhar para resolver isso. Isso significa o quê? Você fuma? Então é melhor deixar de fumar. Você tem um bom condicionamento físico? Isso é importante. Trabalhar bem, ter um pulmão saudável, ele é importante. Para quê? Para você fugir, para você se libertar desse padrão do medo. E outra dica interessante é: busque entender e apreciar que a vida é um processo. Quem está num transtorno de ansiedade, ela não está focada no agora, ela não está focada no presente, ela está focada no futuro. A ansiedade, ela é o medo do futuro. Então relaxa, né? Entenda que é um processo, que é um ritmo. E não traga preocupação. É uma mente ansiosa, ela é uma mente preocupada. Ou seja, ela ocupa coisas do futuro para o agora e não vivencia o agora como tem que ser. Isso traz maior bagunça. Na medida em que você tem algo aqui para ser trabalhado, para ser vivido, se você traz algo do futuro para o presente, você vai bagunçar o presente e o futuro vai ser ruim para você. Então, comece a apreciar o processo que é a vida. Infelizmente, tem pessoas que perderam a, a capacidade de entender que a vida é um processo e elas têm a questão do imediatismo. E esse imediatismo faz, entre outras coisas, que ela acaba buscando uma medicação. Vou tomar uma medicação porque apago ou resolveu momentaneamente. Anestesiou, mas não resolveu. Faça terapia. Essa é outra dica que eu trago. Faça terapia. Procure um profissional de sua confiança, um psicoterapeuta, um pedagogo, um psicólogo, um terapeuta holístico, enfim. Procure alguém da sua confiança para trabalhar com você isso, para lhe dar esse apoio que é necessário. Faça a meditação. Na medida que toda aquela pessoa que começa a praticar a meditação, a mente dela, ela sai do padrão de onda consciencial do medo. Então você começa
a mudar o seu padrão de onda consciencial através da meditação. E é um excelente remédio para qualquer situação de ansiedade, transtorno de ansiedade. E a meditação é o quê? É você focar no presente, é no agora. Meditação, ela não é você não pensar em nada. Não, é você estar no presente, é você trazer para o presente. E trabalhar isso. A meditação é um exercício. Então, existem várias técnicas e formas de fazer meditação. Aqui no Solar, a gente tem uma meditação guiada dia de quarta. A gente vai retornar dia de quarta agora, às quartas em março. Uma meditação guiada, coletiva, híbrida. Tem novidade bem bacana. Aqui a gente vai trabalhar o quê? A energia do coração. Desenvolvendo a energia do coração e trabalhando transmutação de situações. É bem interessante. Outra dica que eu trago é busque a natureza, né? Busque óleos essenciais, florais, tratamentos, enfim, que são menos agressivos e que vão trazer um equilíbrio sem viciar. O bacana de um floral é isso, é que ele não vicia, ele organiza o seu sistema, ajuda a resolver o curto-circuito que você está tendo, orgânico, e pronto. Na medida em que resolveu, pronto, a sua própria mente ela vai desenvolvendo sinapses cerebrais e mecanismos de sustentação, porque é o natural. O natural é você ter equilíbrio e saúde. Então, ela vai regularizando isso. Óleos essenciais são maravilhosos. Florais também. Se você está passando por esse curto-circuito, repito, pare, reflita. É um sinal que a vida está dando para você mudar o seu estilo de vida. Então, são hábitos, gostos, alimentações. Isso é importante. Tem alimentação que estimula a ansiedade. Quer um exemplo? Refrigerante. Refrigerante, se você é uma pessoa que está com ansiedade, se você toma refrigerante, isso vai aumentando em você. Esse é um exemplo. Existem alimentações que elas vão favorecer a você ficar sempre ansioso. Não é adequado. Alguns hábitos, por exemplo, você gosta de ver filme de terror à noite. Por favor, muda esse hábito. Então, assim, o meu estilo de vida, eu não busco uma qualidade de vida, né? Eu não trabalho autocuidado, eu sou sedentário, eu tenho uma alimentação inadequada, né? Eu gosto de, de ficar, eu não me perdoo. Então, assim, eu gosto de me machucar. Então, se você tem esse padrão, então começa a trabalhar essa mudança no seu estilo de vida e com seu terapeuta, né? Conversa com ele sobre isso, conversa com alguém da sua família que está mais próximo, converse alguém da sua confiança, alguém que lhe conheça bem, para trocar ideias. O que eu digo para você é, se você está num transtorno de ansiedade, se você não faz um trabalho de mudança interior, não vai mudar. Aí o que acontece? Aí a pessoa pode ir para um mais fácil, entre aspas, que é ir para uma medicação. Simplesmente tomar um remédio aqui e ali. Só que a própria medicação, ela funciona através de quê? Do acerto e erro. Porque cada organismo é único. E a ansiedade, ela não significa que está faltando o hormônio YH. Não, não necessariamente. Então, assim, é algo muito mais complexo. Tanto que não é um exame que você vai fazer, um exame de sangue, que vai
dar um diagnóstico se você tem um transtorno de ansiedade ou de depressão. O diagnóstico ele é subjetivo, ele não é objetivo, porque ele não é uma substância química no teu organismo. É algo psicológico seu. E isso é muito mais complexo. Então, você não vai resolver problemas psicológicos, problemas emocionais com medicação. Ainda mais são medicações que não têm finalidade de curar, têm a finalidade de anestesiar e de manter você na situação, não de você superar. E, por fim, reforço, né, que a ansiedade é o medo do futuro. E o que cura o medo? É o amor. Quando eu falo do amor, eu falo do quê? Do padrão de onda consciencial. Na medida que você desenvolve o amor pela vida, o amor pela situação, na medida que você consegue ver e enxergar de outra forma o que está acontecendo com a sua vida, com um olhar mais amoroso, aí sim você começa a trilhar o caminho da sua cura. E entendam que a situação acontece para todo mundo. Só que cada qual reage de determinada forma. E aí que são elas. É na sua reação, na forma como você responde, na forma como você processa aquilo que acontece na sua vida. Trago, por fim, falando sobre o amor, o médico, o Dr. Hawkins, ele fala assim, que o amor é confundido com uma emoção. Na verdade, não, é um estado de consciência, uma forma de ser no mundo, uma forma de ver a si mesmo e aos outros. Se você está numa situação de transtorno de ansiedade, em qualquer dos graus que você esteja, significa o quê? Que a cura, ela parte muito, 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 muito de você desenvolver em você a sua capacidade de estar na frequência energética do amor e no estado do padrão de onda consciencial do amor. Uma pessoa que está assim, ela acaba ficando imune tanto à depressão quanto à ansiedade, que são os chamados os grandes maus do século. Gente, tá tudo bem aí? Tá todo mundo aí? Então, o pessoal tá dormindo? Tá tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo acordadíssimo. Todo mundo acordado? Eu não tenho noção disso. Eu fico falando aqui, ninguém. Alguém quer falar alguma coisa? O papo quântico sobre ansiedade é esse. E abro aqui para contribuições, para dúvidas, para reclamações, enfim, para quem quiser falar qualquer coisa. Vamos lá. Regina, por favor. Boa noite, gente. Assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que me descobri, né? Por exemplo, ansiosa. É interessante porque eu pensava que eu tinha pressão alta. E a minha pressão alta nada mais era do que as crises de ansiedade que eu tinha e não identificava. Entendeu? E Álvaro, você falou muita coisa interessante que a gente acaba identificando na gente, mas, por exemplo, eu nunca consegui identificar qual o gatilho, entendeu? Tipo assim, o que me trazia essa sensação, né, esse medo, porque é interessante, porque parece que você vive realmente no estado do um medo constante, entendeu? Então, assim, eu não conseguia identificar o que me trazia o medo, a insegurança, entendeu? Porque eu não conseguia ver um problema, eu não conseguia ver alguma coisa que dissesse, não, isso justifica, entendeu?
E eu sofri durante muito tempo com isso, né? Porque é muito ruim em todos os sentidos. Você tem uma sensação de incapacidade, de impotência diante da vida, né? Diante do que é simples para a maioria das pessoas, né? Para mim era muito complicado, muito grande. E na realidade, quando você fala aí, por exemplo, eu fui para o psiquiatra, eu fui para a medicação, entendeu? E na realidade eu só consegui resolver isso quando eu fui para a terapia quântica, entendeu? Quando eu fui tratar justamente, acho que é a base de tudo que é o nosso emocional, né? Por exemplo, é o sentimento que você consegue desenvolver por você, né? Aí que eu consegui ver o quanto eu não me gostava, o quanto, né, a minha autoestima estava lá embaixo, entendeu? Então eu me colocava num patamar, não é que alguém me colocasse, ou as situações, era eu que me colocava. E, por exemplo, se você me perguntar hoje, se eu identifico hoje, né, o que no passado me trazia esse tipo de sentimento, eu não consigo te dizer, entendeu? Por exemplo, até hoje eu não consigo identificar. Eu consegui, né, através da terapia, mudar o meu padrão de consciência em relação ao que vinha para mim, né? Eu disse assim, olha, tá chegando, mas espera aí, eu não vou permitir que isso aconteça, né? Mas é assim, eu acho que é um trabalho diário, né? E, tipo assim, é um trabalho que ele não acaba, é todo dia, né? E hoje, por exemplo, eu me vejo todo dia buscando me fortalecer, buscando, como é que se diz, ultrapassar, né, essa barreira que é o medo diante da vida, porque o mais complicado é isso, né? É que você tem medo, não sei se posso dizer de qualquer coisa, mas como se fosse viver fosse, né, difícil, entendeu? Então, assim, hoje eu respiro, né? Com certeza, hoje eu não tomo remédio, hoje, entendeu? Eu fui buscar com vocês aí esse apoio na meditação. Isso tudo para mim foi fundamental, entendeu? A dança, né? A meditação. Então, eu acho que eu comecei a partir daí a desenvolver justamente esse amor por mim, né? E quando eu consegui me olhar, me enxergar, tudo começou a mudar, porque eu, inclusive, assim, me perdoar, né? Me conhecer, a questão da minha fragilidade, da minha imperfeição, entendeu? Então, muita coisa foi mudando dentro de mim a partir desses pressupostos. Mas, por exemplo, hoje eu continuo sem saber te dizer qual gatilho, entendeu? Entendi. Eu não sei, na realidade. E a, E é isso. É assim, a minha experiência, né, que eu estou colocando, tá bom? tá bom. Obrigada. Agradeço muito a sua contribuição, Regina. Vê só, a Regina, ela não sabe a raiz, o que que gerou, né? Isso é com psicoterapia, com psicólogo, né? Então, assim, identifica qual é a raiz, é o que que isso gera, né? O que que é o gatilho, né? Só que com ela o que aconteceu? Ela foi fazendo tomando as outras vitaminas, vamos colocar assim, né? E pronto, superou, né? Só que é um trabalho que requer, como tudo na vida, né? Você alimenta o medo, ou você alimenta o seu amor, o amor com você mesmo, principalmente. Então, assim, todo dia é uma escolha diária que você vai alimentando ou um lado ou um outro. E é por isso que é importante ter hábitos que vão ser positivos para você, para a sua vida. Esse, ela colocou aqui, olha, meditação, por exemplo, é um dos exemplos, né? A dança terapia, né? Utilizando a dança como uma terapia, que é maravilhosa também. Então, assim, na medida que você se conhece e vai trabalhando, tem como se libertar, tanto da situação quanto da medicação. Alguém aqui? Tem mais alguém que levantou a mão? Pois não. Eu.
A minha pergunta tem até bem a ver com o que você acabou de falar. E a Regina também expôs muito bem a situação a experiência dela, né? Muitas pessoas com transtorno de ansiedade, eu atendo muitos clientes meus, têm, na área da advocacia, né? Tendo muito cliente que tem transtorno de ansiedade. Como essas pessoas que já estão no estágio muito avançado, elas conseguem, assim, qual dica que você dá para elas irem desmamando, digamos assim, se desintonizando, né, dessa situação de que só o remédio resolve, só, só o psiquiatra? Como é que uma pessoa assim, que já está descrente de tanta coisa, pode conseguir se libertar disso, né? Né? Eu acho que o principal, a chave, foi o que você falou. Olha, depende da pessoa. Se a pessoa acredita que não tem jeito, que é só tomando a medicação, não sei o que mais, e vai ser assim. Há um caminho que ele pode ser é um processo, e como todo processo, é um processo a médio e a longo prazo. Inclusive, se você for num psiquiatra, ele vai dizer que a medicação é a médio e longo prazo, né? E por quê? Porque é um processo. Então, se a pessoa realmente quer, quer ver, abrir a mente e, e se libertar da situação. Eu, por experiência própria de atender pessoas, já teve de tudo. Então, já teve pessoas que assim se libertaram de toda a situação, vieram com uma situação de laudo psiquiátricos pesados, e às vezes nem era questão ligada a isso, às vezes é questão ligada à mediunidade, por exemplo. Teve algumas situações ligadas a isso, mas também tem situações ligadas ao emocional que não foi curado, que não foi trabalhado, que não foi escutado, desde a criança interior ferida e assim vai, né? Isso foi crescendo até o ponto de que ela ficou numa situação bem pesada, que aí teve que ir para a medicação, né? E fazer o desmame requer um acompanhamento, sim, porque você está tomando do seu psiquiatra, então requer um acompanhamento do psiquiatra, e ele é super gradativo, lento o desmame. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, para uma pessoa se libertar de determinadas medicações, ela tem que tem clínicas de internação como se fosse viciado em cocaína. Tão pesado é algumas medicações de ansiolítico, de antidepressivos, para você conseguir se libertar. Então, é um processo que requer de ajuda, que requer apoio, que requer muito amor dos familiares, que requer muito amor de si próprio, que requer de um trabalho coletivo. Então, sim, muito mesmo de toques, de abraços, de, de amor, vamos colocar como o Dr. Hawkins diz. A pessoa vai precisar no cotidiano, de amor, né? E é um trabalho realmente de longo prazo. Mas desde que a pessoa se permita e queira, né? Se a pessoa não quer e não se permite, é um direito que ela tem. E aí a pessoa se mantém, né? Hoje em dia tem como a pessoa se manter. Dependendo da situação, ela perde o operacional, porque também é uma crescente de medicação. Na medida que você não trabalha o que tem que ser trabalhado, vai crescendo em você. E aí aquela medicação já não serve mais, já tem que ser 12 maiores, já tem que ser outro remédio mais potente. E quanto mais remédios potentes são ansiolíticos e antidepressivos, mais você perde a sua capacidade operacional. E outros efeitos colaterais aí sérios, né? E é por isso que tem aquela estatística de mais de um terço de capacidade de pessoas no trabalho, ela tem a ver com transtornos emocionais.
Então, eu espero ter respondido. A Luanda levantou a mão. Foi Luanda. Boa noite a Boa noite. todos. Álvaro, eu queria que você falasse rapidamente a respeito da ansiedade mediúnica, né? De que forma essa ansiedade mediúnica corrói a nossa questão espiritual, digamos assim. Bacana, bacana. Pétala até também se queria escutar isso. Então, vamos lá. Pessoas que são médium, é importante elas terem uma mediunidade harmoniosa. Elas têm que, sim, tem que entender qual é a situação delas, por que tem a mediunidade, o que é a mediunidade, que vai muito além de um aspecto só de ir para uma determinada religião e ter que desenvolver e trabalhar lá. A mediunidade, ela é muito mais do que isso, né? E um médium, ele acaba sendo o quê? Ele é assediado. O médium, eu chamo que o médium é como se fosse um rádio. Então, um médium, ele é um rádio. Então, ele capta AM ou FM. Então, vamos colocar como se o AM fosse vibrações negativas. E o FM vibrações positivas. O padrão de onda consciencial dele, do médium, ele tem que ser um padrão de onda consciencial positivo e elevado. Aí ele capta frequências mais altas. E aí tem todo mundo ligado a isso. A hierarquia da luz, entidades, e assim vai. Né? Santos, aí depende da sua religião. Vou colocar bem amplo aí. Anjos, arcanjos, santos, Jesus, Espírito Santo, enfim. Todas as religiões têm médiuns. Então, né, se você é evangélico, você escuta o Espírito Santo, né? E assim vai. Quem é um médium? Se você não está com padrão de onda consciencial harmoniosa, você está numa consciência do medo, você vai captar frequências mais baixas. Você vai estar na frequência mais baixa e você vai captar seres de vibração mais baixa. Aí o que, que eles vão fazer com você? Eles vão colocar no seu ouvido pensamentos suicidas, de tristeza, e assim vai. Então, assim, eu já atendi pessoas que, assim, os pais queriam saber, estavam desesperados porque a criança adolescente queria se suicidar, porque ela escutava na mente dela forma de suicidar, que eram seres umbralinos no ouvido da criança, do adolescente, no caso. Então, teve o quê? Que fazer todo um trabalho de harmonização dele, psicológica, emocional e espiritual, para ele não ficar mais na mesma ressonância. Aí pronto. Infelizmente, o padrão dos médios, da maioria dos médios, eles estão no AM. E aí, esses seres de vibrações mais baixas, eles vão fazer de tudo para ele ficar com medo, para ele ficar triste, para baixar mais a vibração e eles poderem vampirizarem energeticamente esse médium. Então, ansiedade e depressão em médium infelizmente, é muito comum. E mais, se você é um médium que não desenvolveu a sua mediunidade, que não sabe como lidar com isso, você vai tomar um ansiolítico ou um antidepressivo, você vai estar ferrado. Porque o ansiolítico, como ele deprime aqui o seu sistema nervoso central, ele vai abrir uma defesa de proteção que você tem, que é com um chakra chamado chakra lunar, que é aqui na nuca. E aí, pronto, você fica muito vulnerável a ataque. Então, é aquela história. E é considerado até um efeito colateral, né?
A pessoa toma antidepressivo, ele tem pensamentos suicidas. Isso é comum. E a causa é essa, né? Por que o antidepressivo, ou uma pessoa está com depressão, toma antidepressivo e tem esse efeito colateral? Às vezes tem essa causa espiritual aí. E é essa, né? Então, é fundamental, se você for uma médium, se você for uma médium, claro que você é uma médium, mas uma pessoa que é médium, ela trabalhar o quê? Harmonização interior, ativando a energia do coração, é, é, fazendo conexão com a hierarquia da luz, e aí pronto. Aí pronto. Na medida que você se harmoniza a sua mediunidade, pronto. Você está na rádio FM, você não capta mais nada. Respondi, Luana. Sim, Álvaro, muito obrigada. Ah, Inclusive, é muito importante saber, né? Porque normalmente as pessoas que têm uma mediunidade mais aguçada acham que o mais importante é captar tudo, né? Que se deve, inclusive, captar tudo. E isso faz com que a pessoa seja uma pessoa com mediunidade aguçada, inclusive elevada, ao fato de conseguir captar tudo. Só que não, né? Acaba sendo uma pegadinha, digamos assim, né? porque mediunidade não tem nada a ver com espiritualidade, né? Então, um médio ostensivo assim, infelizmente, conheço alguns centros espíritas, por exemplo, que eles trabalham isso. Eles fazem com que o médio ele acabe captando vibrações mais baixas. E aí a vida daquela pessoa vai lá para baixo também, né? Por uma questão de ressonância. Não tem como você estar na frequência captando seres umbralinos se a sua vida vai se tornar umbralina automaticamente. Não tem como. Não tem como. Então, a mediunidade de ver tudo e de saber tudo não é um bom sinal. E isso requer um trabalho espiritual, de conexão com a sua equipe espiritual. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? A Regina levantou a mão de novo? Ou já estava? Acho que já estava. É que a minha mão, eu não consegui mais baixar a mão, entendeu? Aqui, não sei como é que é, Ah, por tá isso que bom. ela Eu continua. também não sei. Então, É, isso. mas, Álvaro, Diga. só voltando à colocação, quando eu fui ao psiquiatra, ele falou para mim assim, ela falou para mim que eu era ansiosa crônica e que eu ia precisar tomar medicação para o resto da minha vida, entendeu? E esse foi o meu gatilho para eu, tipo assim, dar a resposta para ela dizendo que eu não ia tomar remédio, né? E foi a partir daí também que eu fui buscar outras formas, né, de equilibrar, entendeu? Só que é assim, o que a gente vê é que a maioria das pessoas não tem acesso, né? Por exemplo, ao que eu tive de alguma forma, que eu consegui, né, muita ajuda, por exemplo. E, claro, eu fui buscar, mas a maioria das pessoas que passam por esse momento, elas não têm. Elas simplesmente tomam a medicação como a forma de solucionar o seu problema, porque o profissional está dizendo que é daquela forma que ela vai conseguir, né? Então, assim, sair desse processo, eu acho que é muito mais complicado por conta disso, né? Por conta de que a visão ainda da própria medicina, ela é muito estreita, né? Entendeu? Em relação às possíveis soluções. A medicação é mais fácil, a medicação é o que vai te manter, vamos dizer assim, dentro de um padrão que é esperado pelo médico que te atende. Ou seja, que você não dá problema, né? Você não trazer problema recorrente para que ele te ajude a solucionar. Não Né? dá dor de cabeça para ele. Vê só, Regina, é por isso que é importante sempre buscar sempre mais de um outro médico, sempre, sabe? Ainda mais quando é assim. Eu
sou eu. Para mim, falar assim, porque é algo subjetivo, vai. Uma coisa é, você vai com um médico, você fez exames, né, fez uma bateria de exame, fez de raio-x, fez ressonância, fez uma série de coisas, e lá tem, poxa, você tem essa doença tal e ela é crônica. Tudo bem. Até situações como essa, eu já vi e eu sei de relatos de situações que a pessoa conseguiu superar. Mas uma questão subjetiva como um diagnóstico psiquiatra e psicológico, eles são subjetivos. De logo taxar. E às vezes o que acontece? O, existem profissionais que eles não passam nem 2 minutos te atendendo, nem olham para tua cara, como psiquiatra. Mas eu não vou falar muito sobre essas situações. Essa parte, né? É verdade. Mas o objetivo é um só, na verdade. E não é a sua cura, infelizmente. Não é a cura das pessoas. Mas, enfim. Olha, eu tenho Foi ótimo. uma situação Obrigada. que seria cômica se não fosse trágica. Uma cliente, tomei conhecimento de um atestado médico de um psiquiatra que dizia assim: Fulano de Tal esteve presente comigo de 9h30 a 9h31. Passei a medicação tal, não sei o que. Gente, literalmente, foi 1 minuto de consulta. 1 ou 2 minutos, uma coisa assim. E o cara deu um atestado dizendo que foi só esse o tempo mesmo que atendeu a pessoa. Ainda continuou com medicação, ainda disse que estava inapta. Como é que a pessoa avalia uma outra em 2 minutos, né? Não, Verdade. é verdade. E aí, reforço, tá, gente? A saída. Por mais difícil como que está a situação, e cada pessoa sabe qual é a sua situação, vai. Não tem assim. Olhando de fora é sempre muito mais fácil. A pessoa que está por aquela situação, ela sabe qual é aquela situação, né? E busque um profissional que vai lhe ajudar a superar a situação. Por quê? Se isso teve uma causa e tem como resolver. As pessoas não é algo que nasce assim, é algo que se desenvolve assim com o tempo, né? Então, e é um padrão, e é gerado por um padrão consciencial que ele está sempre mudando e que você pode mudar. Você pode ter nascido com um padrão de onda consciencial do medo, mas você pode mudar, né? E não são coisas, não é uma escala estática. Não, ela muda tanto para positivo como para negativo. Ela é dinâmica. Então, traz esse dinamismo para a sua vida e busque solução. Solução de superação, não solução de vou tomar para esquecer, né? Para atenuar. Porque não atenua, infelizmente não atenua. E se você não trata de uma forma, isso vai corroendo você. Daqui a uns 10, 20, 15 anos, 30 anos, você acaba desenvolvendo uma doença física, porque não foi algo que foi trabalhado, né? Além do que, você perde vida, qualidade de vida. A, a, a Regina falou uma coisa que é verdade, que poxa, a minha vida, quando está numa situação dessa de generalizada, a pessoa fica, meu Deus, é a minha vida, né? E até isso, a pessoa diz assim, mas você tem que ter gratidão. Quem está de fora é muito fácil, mas quem está vivendo é que sabe o quanto é difícil, tá? Então, a dica é, procurem um profissional, procure ajuda, e busquem a felicidade de vocês e a qualidade de vida de vocês. Isso que é importante, tá? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu não. Eu estou satisfeita. Eu também fiquei feliz. Então, gente, eu agradeço. Quem puder, por favor, eu vou interromper aqui a gravação. Quem puder abrir aí a câmera